E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, vem ler comigo. A nossa leitura bíblica de forma cronológica continua no livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler do capítulo 42 ao capítulo 45. Vamos continuar a história de José. Então, vamos ler os capítulos direto na Bíblia, vamos fazer uma pequena reflexão, finalizar com uma oração. A tradução que eu utilizo é Almeida Revista Atualizada. Então, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: Fortemente nos protestou o homem, dizendo: Não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier conosco. Se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse: Não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel: Por que me fizestes esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles: O homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhes segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: Trazei vosso irmão? Com isto, disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: Se é tal, fazei, pois isto. Tomai do mais precioso dessa terra nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. José hospeda seus irmãos. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: Leva estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tornar nossos jumentos. Escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: Ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. E lhes trouxe fora Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião de quem falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: Vai bem o teu servo. Nosso pai ainda vive. E abaixaram a cabeça e prostraram-se.
Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Estratagema de José para deter seus irmãos. Capítulo 44. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: Enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: Levanta-te e segue após estes homens, e alcançando-os, lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: Seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. A defesa de Judá. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: Que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: Que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu faça tal coisa. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: Tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: Temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: Trazei-mo, para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: O moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: Não poderemos descer, mas se nosso irmão mais novo for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: Sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença,
e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: Se eu não o tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: São vindos os irmãos de José. E isso foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã, tornai a, tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto: levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: Não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito.
porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Então, hoje, a reflexão que eu proponho para nós é: Deus transforma o mal em bem. O versículo-chave é o que está em Gênesis 45, verso 5, que diz o seguinte: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, a história de José é uma história muito bonita e muito inspiradora. Ela nos ensina várias coisas. E hoje, essa leitura nos ensina que Deus transforma o mal em bem. Nós vimos que José ele foi enviado para o Egito por inveja de seus irmãos. Seus irmãos o odiavam por o invejarem, pois o seu pai amava mais José do que a todos os outros irmãos. E a gente sabe que quando isso acontece, tem rixa entre os irmãos. E acabou que José era o mais odiado entre eles, e por causa disso seus irmãos o venderam por despeito. E com o passar dos anos, José sofreu bastante tempo, 13 anos de sofrimento, mas esse tempo serviu para prepará-lo para o melhor. Ele acabou se tornando o segundo homem mais poderoso da terra. Então, só Deus pode fazer uma coisa assim. E durante esses anos, também José pôde comprovar, hoje, na história que lemos, que os seus irmãos se arrependeram. Por que que a gente pôde comprovar isso? Porque eles defenderam Benjamim com unhas e dentes. Benjamim é o outro filho de Raquel. Então, os irmãos de José, com José, aprenderam a lição. Não quiseram mais fazer o pai sofrer como sofreu com a perda de José. Se arrependeram de seus maus atos com José e acabaram por defender seu irmão. E José encontrou força para perdoá-los. A gente viu ali que no início ele trouxe essa prova para os irmãos, ainda talvez um pouco ressentido, os tratou de forma áspera, mas no final José reconheceu que tudo aquilo que ele havia sofrido era para um bem maior. E perdoou seus irmãos e acabou por sustentá-los na terra do Egito. Então, o que que Deus quer para nós hoje? O que que Ele deseja que nós façamos? Que, como José, nós encontremos força para perdoar aqueles que nos ofenderam. Vejam, os irmãos de José foram a causa dele sofrer por 13 anos. Muito sofrimento. Se tornou escravo, foi preso, 13 anos de sofrimento por causa das ações de seu irmão. E José os perdoou. E o mal foi transformado em bem. Então, que nós também sejamos capazes de perdoar aqueles que nos ofenderam, para que o mal possa ser transformado em bem, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos recompensar o mal com o mal, mas devemos recompensar o mal com o bem. Não respondam o mal com o mal, mas respondam o mal com o bem. É muito difícil a gente fazer isso, porque quando alguém nos faz mal, o nosso primeiro pensamento, o nosso primeiro instinto é de vingança. Quando eu digo perdoar, eu não digo que você tem aquele sentimento de gostar, de querer estar perto, não. O perdoar é você abrir mão de se vingar, abrir mão da vingança, não querer se vingar daquele que nos fez mal. E que, precisando de nós, nós sejamos capazes de fazer o bem. Eu sei que é difícil, mas Deus, ele nos capacita a isso. É isso que ele quer de nós como servos dele. Então, que o nosso perdão, aquele que nos ofenderam, possa servir de testemunho para a glória de Deus. Vamos orar?
Senhor, meu Deus, Pai de bondade e misericórdia, Pai justo e santo, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite a perdoar aqueles que nos ofenderam, ó Pai. Sabemos que só encontramos o teu perdão quando sabemos perdoar. Que o Senhor é misericordioso conosco, à medida que somos misericordiosos com o nosso próximo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite a dar esse perdão àqueles que nos ofenderam, que nos fizeram mal, ó Pai. Que o Senhor retire toda mágoa do nosso coração, ó Senhor. Que o Senhor nos mostre se há mágoa, se há tristeza, se há algum rancor. E que nós possamos liberar este perdão para que possamos ser livres em Cristo Jesus, ó Deus. Para que, como José, a nossa história de mal que nos fizeram possa se transformar em bem. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!